Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão prontos para mais uma aula de Sociologia? É isso mesmo. E hoje, na nossa aula para o 9º ano, nós temos um assunto muito importante, né? Mais do que interessante, porque tem o assunto interessante, que é aquele que a gente gosta, que é interessante falar, porém o assunto de hoje é mais do que interessante, o assunto de hoje é importante. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Porque a gente vai falar sobre os mecanismos que faz com que a democracia funcione no Brasil e como funciona o Estado brasileiro. Então, a gente vai ver, por exemplo, por que na nossa democracia do Brasil existe o Congresso Nacional. Você já se perguntou o que é o Congresso Nacional? O que é a Senado, a Câmara dos Deputados? O que é um plebiscito, um referendo? Pois é, hoje a nossa aula vai ser exatamente sobre isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. A maioria dos brasileiros não sabe o que é os mecanismos de funcionamento de uma democracia. Por isso, pessoal, você que está aí do outro lado da tela assistindo, aproveita para aprender. Por quê? Porque aí a gente consegue entender alguns processos e não ser enganados pelas tais das fake news. A gente só é enganado, pessoal, quando a gente não conhece. Por isso que eu convido vocês aí a prestar atenção para tudo que vocês estão fazendo e vamos para a nossa aula, beleza? Então vem comigo aqui para a nossa tela. Muito bem, olha só. A nossa aula de hoje vai falar sobre democracia e a formação do nosso Estado. Todas as aulas vêm sendo colocadas um pouco sobre a questão da política. Não sei se vocês perceberam isso, acredito que sim. Então, o nosso fechamento da aula de hoje é exatamente para a gente entender como que funciona, né, a democracia no Brasil. Porque em outros lugares do mundo existem outros mecanismos, pessoal. Nesse aqui a gente vai entender um pouco do Brasil, tá certo? Então, a gente tem que começar relembrando o que é a democracia. A gente já falou na aula passada, em algumas aulas anteriores, mas hoje a gente vai reforçar. Vamos lá? Olha só, a democracia ela consiste unicamente no método de formação das decisões coletivas, precisamente no conjunto das regras que atribuem ao povo e, portanto, a maioria dos seus membros, o poder. Aliás, o direito através dos representantes, a gente está falando de democracia representativa, não é mesmo? De assumir as suas decisões. Esta não é somente uma acepção etimológica de democracia, como a gente fala, né? O poder que emana do povo, senão também é uma concepção compartilhada unicamente desde Kelsen a Bobbio, de Schumpeter a Daum, da teoria e da filosofia política. Ou seja, para a gente entender a democracia, nós temos que entender desde a etimologia, mas também como que ela se coloca na prática. Como que a gente vai vivenciar a democracia no dia a dia, beleza? Então, os tipos de democracia que já se apresentaram, né, dentro da realidade do mundo foram as democracias diretas, a indireta ou representativa e a semidireta ou mista. Vamos entender aqui? Vem comigo, olha só. A democracia direta é um poder que emana do povo, mas é diretamente, né? Todas as decisões que concernem aquele lugar, aquele território, aquele país, ele vem diretamente do coletivo, da maioria das pessoas, né? Não há nenhum agente intermediário nesse processo. As pessoas vão decidir e o governante vai fazer, ok? Já a democracia indireta ou representativa, as funções soberanas e administrativas do Estado são realizadas pelo povo, porém, aí aqui que tem essa parte importante aqui, ó, são os representantes
eleitos, né, que vão representar essa vontade soberana dentro de um prazo legal, que é o prazo do seu mandato, né? Então, por exemplo, no Brasil nós temos, os mandatos costumam ser, na maioria dos cargos eletivos, os mandatos são de 4 em 4 anos, entenderam? Já repararam isso? Pois é. Então, de 4 em 4 anos nós temos eleições no Brasil. Essas pessoas que nós elegemos, elas representam aquilo que deveria ser a nossa vontade, entendeu? Não que na prática é exatamente isso que acontece, mas de um modo geral é assim que deveria ser. Então, o representante eleito, ele vai exercer a vontade daqueles que o elegeu. Então, algumas pautas, por exemplo, vão ser diversas. Por exemplo, há candidatos políticos que têm uma linha mais conservadora, né? Uma linha mais de direita. Aí tem outros que já têm uma linha mais de esquerda, né? Progressista. Então, aí as pessoas vão se identificar com diferentes pautas. Então, assim, eu me identifico mais com a pauta de direita, do conservadorismo e tal. Então, eu vou eleger aquelas pessoas que eu acredito que vão, como é que eu posso dizer? Que vão defender os meus interesses. Assim é a democracia representativa, entendeu? A gente vai eleger pessoas que defendam aquilo que eu penso, ou geralmente, né, eu penso como elas e elas pensam como eu, ok? Voltamos aqui para o quadro para a gente ver sobre a democracia semidireta ou mista. Olha só, o povo delega ou exerce parte do poder, mas aí a gente tem um intermediário maior que vai decidir, né? Esse intermediário vai eleger, né? Vai decidir quem vai ser presidente, quem vai ser os deputados e tal, e não nós. Então, essa é uma democracia chamada de semidireta ou mista. Beleza? Vamos lá. Bom, instrumentos que podem ocorrer num ambiente democrático podem ser de diferentes formas. Aqui eu vou trazer para vocês 3 maneiras de instrumentos utilizados que podem nos ajudar, né, em algumas pautas que precisam ter uma participação popular, né, mais do que a representação. Então, nós temos aqui, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Vamos conhecer aqui quais são eles? Bom, o plebiscito, gente, é quando a população ela é convocada para opinar sobre um determinado assunto em debate, né? Um assunto, enfim, geralmente é um assunto mais polêmico, mais difícil de reunir as vontades das pessoas, né? Antes de qualquer medida ser adotada, há então uma consulta popular para saber qual é a decisão desse povo e assim essa decisão transformar-se em lei, olha só. Então, assim, vamos lá, plebiscito sobre a forma de governar, nós queremos o presidencialismo e o outro que é o parlamentarismo. Parlamentarismo. Aí, digamos que a gente faça um plebiscito para decidir, o povo decide se quer presidencialismo ou quer o parlamentarismo. E aí, a partir disso, quem escolheu, a maioria escolheu o presidencialismo. Isso aqui já foi uma consulta, viu, gente, popular. Já aconteceu isso no Brasil, tá? Então, a maioria escolheu presidencialismo, portanto, a lei, né, que vai vigorar, a lei e a organização do Brasil, forma de governo, presidencialismo, tá? O referendo já é algo em que já foi discutido pelos representantes, né? Foi aprovada uma lei, porém, convoca-se os cidadãos para referendar ou não essa nova legislação. Então, digamos que houve já uma decisão entre presidencialismo e parlamentarismo e a maioria escolheu parlamentarismo. A maioria dos políticos que estão lá votando. Só que aí eu vou consultar
as pessoas, né, o povo, para saber se eles referendam essa decisão ou não. Se for não, vai ter que voltar à discussão de novo, tá? Isso é referendo, ou seja, o referendo para sim ou digo que não aceito. Já a iniciativa popular, ela é um instrumento que as pessoas, o povo, ele vai apresentar projetos de lei. Eu quero que repensem uma lei que está errada lá no Código Penal. Quer um exemplo disso? A Lei Maria da Penha. Foi uma lei que foi uma iniciativa do povo, digamos, de alguns setores da sociedade, que viram a necessidade, né, de se ter uma lei específica para a condição da mulher, pela violência da mulher. Porque a violência contra a mulher é diferente, em muitos casos, da violência contra o homem. Então, nesse sentido, alguns setores da sociedade exigiram, lá no início da década de 2000, que mudasse uma lei, que pudesse acrescentar, por exemplo, a questão da violência contra a mulher. Por isso nasceu aí a Lei Maria da Penha. A gente também tem, por exemplo, do feminicídio, que é uma outra lei aprovada recentemente. Foi pressão e iniciativa popular de alguns setores, geralmente movimentos sociais, que viram que a forma que a mulher morre no Brasil é diferente da forma que o homem morre no Brasil. Sendo que a mulher, na grande maioria das mortes de mulheres no Brasil, é causada por assassinato do seu próprio companheiro. Então, tem uma carga afetiva e machista muito forte. Por isso, se lutou para aprovar a lei do feminicídio. Beleza? Bom, então, gente, agora a gente vai conhecer a estrutura do Congresso Nacional. Como funciona, gente, o Congresso? Vamos perceber aqui que essa relação, ela por vezes é conflituosa, tá? Então, essa função no âmbito federal, que a gente fala no âmbito nacional, ela ocorre por meio do poder legislativo, né? Em que esse Congresso Nacional, ele tem responsabilidades. Quais são, pessoal, as responsabilidades do Congresso Nacional? Vem comigo aqui para a gente ver, ó. Elaborar, aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro, principalmente as ações do Executivo. É isso mesmo, que na maioria das vezes está relacionada com as ações do presidente. Então, o Congresso Nacional, ele tem que se atentar para as ações, elaborando leis, fiscalizar as contas públicas, aprovar ou desaprovar o orçamento. O que é o orçamento, pessoal? É assim, eu quero reformar a minha casa. Beleza. Quanto custa? Eu vou gastar 90 mil reais para reformar a minha casa. Tá, beleza, 90 mil. Mas quanto que eu tenho no caixa? Eu tenho 50 mil. Então, tá faltando 40, né? O orçamento é exatamente isso. Eu quero fazer tal ação, mas eu só tenho tanto. Esse é o orçamento. Então, a função do Congresso é exatamente se atentar para as contas públicas, o que nós temos enquanto dinheiro, né, nos cofres públicos e o que nós precisamos gastar e como vamos gastar. Então, o Executivo apresenta uma proposta. Eu preciso gastar o dinheiro para reformar escolas. Só que ele pode decidir sozinho? Na maioria das vezes, não. Então, algumas decisões precisam de aprovação das casas, que a gente chama o Legislativo lá de Congresso e Senado. Então, o que vai acontecer? O presidente, né, da República vai apresentar esse projeto de reforma, alguma coisa assim, e aí vai ser votado por esses deputados e senadores, se aprova ou não. Pode aprovar com modificações, pode aprovar com outras propostas, mas é isso que acontece na maioria das vezes, tá bom? Vamos aqui para a tela para a gente entender como funciona o Congresso Nacional. Olha só, nós temos uma situação aqui, ó. O Congresso Nacional, ele é bicameral. O que quer dizer isso, professora? Bi, dois. Por quê? Composto das duas
casas, a gente chama a Casa de Leis, né? O Senado Federal, que é integrado por 81 senadores federais, né? Representantes dos estados brasileiros. E nós temos também a Câmara dos Deputados, que é integrada atualmente por 513 deputados federais, eleitos nos seus estados, né? Então, gente, é assim que funciona. Nós temos mais deputados federais do que senadores. Olha aí. Vamos para frente. Por que foi adotado esse modelo? Você vai me perguntar, professora, mas por que assim? Porque é uma forma que a democracia encontrou, né, de equilibrar os poderes. Então, a gente tem duas casas, né? Há uma amplitude de discussão maior. Dá muita confusão? Dá. Mas é uma maneira que a democracia encontrou para equilibrar as vontades das pessoas, né? Então, essa outra razão também é em relação ao país, o Brasil, que é um ente composto de federações. Os estados são federados. O que quer dizer isso? Que os estados, eles têm uma certa autonomia. Por exemplo, o estado de Rondônia, o estado do Amazonas, o estado do Acre. Cada um deles, eles têm uma obrigação junto, né, ao poder nacional, ao poder federal, porém, cada estado aprova suas leis específicas, desde que essas leis específicas não possam ferir a nossa Carta Maior, que é a Constituição do Brasil. Então, assim, o estado de Rondônia aprova a lei de reforma do funcionalismo público. Beleza, ele pode fazer isso? Pode, mas ele não pode ferir a Constituição. Porque a nossa Carta Magna, a base de todo o direito brasileiro, ela tem que estar ancorada na Constituição. Aí a gente tem as outras leis específicas, porém, nenhuma delas pode fugir, né? Como se fosse a nossa Bíblia da democracia, beleza? Vamos voltar aqui para a tela. Então, gente, agora a gente vai entender um pouquinho uma curiosidade que muitas pessoas têm, que é entender como funciona o processo de um impeachment, que também é um mecanismo da democracia, tá? É um mecanismo que se usa e está na Constituição do Brasil. Vamos ver como é que é? Vamos lá. Primeiro, o termo impeachment, pessoal, ele significa impedimento. Ele apareceu pela primeira vez no século XIV, né, no final da Idade Média, pelo parlamento inglês. Ou seja, faz muito tempo, né, pessoal? Então, só que no Brasil, o impeachment, ele tem que passar por um processo. Não é assim, impeachmentou, acabou, já era. Não. Pode se desenrolar, pessoal, por mais de um ano, tá? O impeachment, ele pode ter um tempo até assim longo de acontecimento. Então, ele passa por 6 fases. O pedido, o acolhimento, a primeira fase de votação na Câmara, o envio para o Senado, a segunda fase de votação no Senado e, por fim, a penalização. Percebeu aí como o processo é longo? Vamos lá. Então, ele se inicia na Câmara Federal, né? A função do presidente da Câmara é abrir o processo, é aceitar ou não. Depois que ele aceita o processo, 2/3 da Casa, da Câmara Federal, tem que votar pelo sim. Se sim, aí eles vão para uma comissão de apreciação, né? Nessa fase, o presidente da República já é afastado por um período de 180 dias. Se essa comissão aprovar e acolher as denúncias, esse presidente ou essa presidente não pode mais governar, ok? Então, essa sessão ela é presidida por senadores, né? E pelo Tribunal Superior Federal. É necessário também, pessoal, que 2/3 dos senadores votem a favor do processo. Aí anda, então, para a outra fase. Se a votação for favorável, o presidente da República é condenado e afastado do cargo. Além disso, ele fica inelegível por 8 anos. Seu posto sumariamente ocupado pelo vice-presidente, tá? Então, assim, ele se inicia na Câmara Federal, né? Aí é que eu coloquei já expliquei para vocês.
E o que pode acontecer para ocorrer um processo de impeachment? São crimes de responsabilidade que estão previstos na Constituição Federal, tá? Então, várias coisas podem levar o presidente ao impeachment, né? Então, aqui, pessoal, depois vocês leem com calma, tá? O processo de impeachment, ele é um processo político ou é um processo jurídico? Os dois. Por quê? Porque se leva em consideração 3 questões aqui, pessoal, para ele ocorrer. Primeiro, a relação do presidente com o Congresso. Segundo, os desgastes com a popularidade dele ou dela. E terceiro, a instabilidade política, tá? Hoje, na atualidade, né, no Brasil, já houve 2 impeachments até hoje, que foi do então presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, e da presidente Dilma Rousseff, em 2016. É isso aí, pessoal. Então, a aula de hoje foi essa. Vocês entenderam agora como é que funciona um processo de impeachment, como funciona a Câmara Federal, né, o Senado, para vocês entenderem o quão necessário esse assunto é, tá bom? Então, gente, até mais. Espero que vocês tenham gostado e a aula continua.